no ano. Então, precisa se falar de suicídio o ano inteiro nas escolas, precisa se falar o ano inteiro de Outubro Rosa, de Novembro Azul, de todas as demais campanhas. Porque, como você também bem falou, o suicídio hoje é um caso de saúde pública. Ele não entrou no rol das campanhas do Ministério da Saúde por acaso, à toa, porque o número está tão crescente que se viu a necessidade de discutir, tirar um mês inteiro para discutir sobre o tema. É intensivo, está em destaque nas mídias, né, nacionais, regionais, mas perceba que quando findar esse mês, nós vamos perder um pouquinho dessa intensividade, dessa intensificação de falar sobre o tema. Então, isso é uma das grandes críticas que se fazem, não só o Setembro Amarelo, mas em todas as campanhas em si. É preciso discutir esses termos e esses temas o ano inteiro. Então, a gente pode falar de suicídio só em setembro, porque os suicídios vão continuar ocorrendo o ano inteiro. A gente precisa de políticas públicas mais efetivas, discussões mais fortes, né, que se discuta isso em câmaras, em Senado, em todos os locais, né, na nossa cidade, né, a Câmara de Vereadores também, Câmara Legislativa, lá dos deputados estaduais e federais. Então, precisa discutir esse tema. Quanto mais se falar, quanto mais pessoas estiverem empenhadas em tratar sobre o assunto, a gente pode ir tirando pessoas. Veja, os números dizem que em cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados. Se podem ser evitados, é esse trabalho que vai fazer com que esses números reduzam cada vez mais. Então, a gente precisa falar mesmo. E o tema da campanha, que eu já falei também, não é à toa. É por isso que a gente precisa falar e discutir para tirar várias pessoas. Apresentam esses sinais de que poderão cometer suicídio? É ótima pergunta também, porque os familiares, as pessoas que convivem no trabalho, escolas, são as que mais estão no dia a dia, né, da pessoa que possa ter esse pensamento. Então, primeiramente, encontre um momento apropriado e um lugar calmo, tranquilo para falar sobre isso. A gente não pode oferecer ajuda num local que não condiza com o que você possa oferecer essa ajuda. Então, esteja apto para ouvir. Né? Então, assim, aquelas críticas que a gente falou que não são boas de ser ditas, que é frescura, que você está fazendo isso para chamar a nossa atenção, são frases que não devem ser ditas. Eu sempre digo que o psicólogo... Principalmente para a pessoa, para a pessoa que está... Exatamente. Aí eu digo, o psicólogo, ele não pode ouvir, ele não pode ajudar a estender na mão, ele pode ajudar oferecendo os ouvidos. Né? E a mesma coisa que a pessoa pode fazer para ajudar outra pessoa. Então, ouvir, se dispor. E se dispor sem críticas, e se dispor sem julgamentos, né? Que o que menos a pessoa precisa naquele momento é ser julgada e ser criticada. Ela precisa ser ouvida. Né? E outra coisa também, incentivar a pessoa a procurar ajuda profissional. É importante ter o respaldo familiar. Então, assim, são as pessoas que nos sustentam, né, no nosso seio familiar, mas assim, é imprescindível que se indique, que se oriente a pessoa a procurar ajuda profissional. Muitas vezes precisa de uma ajuda do psicólogo juntamente com um apoio de um psiquiatra. E hoje nós temos o NASF, né, que é uma equipe multidisciplinar também, que nós trabalhamos em conjunto. Claro que nós temos fisioterapeutas, nós temos fono, nutricionista, mas nós somos uma equipe multi, então assim, nós trabalhamos também voltado para toda a atenção básica. Né, isso é muito importante. E se a pessoa com quem você está preocupado vive com você, assegure-se também que ela não tem acesso, se a pessoa não tem acesso a materiais que possam causar o suicídio. Isso é uma forma de proteção e de ajuda também. Então, assim, cuidar dessa pessoa, cuidar do ambiente, se a pessoa já está com ideação suicida, tenha cuidado dessas ferramentas. Eu não citei, mas os principais formas de suicídio são por envenenamento, né, que é a injeção de pesticidas, enforcamento e armas de fogo. São os meios mais utilizados. E tanto a ingestão do pesticida como o enforcamento são meios muito efetivos. Então, assim, às vezes a pessoa na ingestão de pesticidas entra uma pessoa ali que intervém rapidamente, leva ao hospital, né? Mas o enforcamento também é uma forma muito efetiva, porque se não entra outra pessoa no momento, dificilmente ela vai ter a oportunidade de voltar à vida, como diz a história. Né? O uso de medicamentos também tem sido muito comum. Exato, também. O uso de medicamentos é outra forma. Os 3 mais são esses que eu falei anteriormente,
mas também o uso do medicamento faz parte. A Cristina mandou mensagem que quando a pessoa se sente muito triste, quando se sente muita vontade de chorar, se sente só é o quê? Olha, Cristina pontuou questões relacionadas também, a gente diz, à depressão, né? A tristeza, a vontade de chorar, o isolamento pode fazer parte disso também. Dá para se pontuar, a gente pode pensar, não posso falar particularmente que ela já está no processo depressivo ou algo, né? Porque é muito amplo, eu teria que avaliar o histórico de vida dela. Isso aí está acontecendo há quanto tempo? Nós temos uma recorrência também, e foi o que eu falei anteriormente. Não é acordar triste um dia, não é chorar em um dia, né? É uma recorrência desses fatores. Eu indico que a Cristina, se tiver ouvindo uma recorrência desse choro, dessa tristeza, que ela procure uma ajuda profissional para ela ser bem avaliada, para a gente identificar se já faz parte de um quadro de depressão, se é relacionado a algum evento específico da vida dela. Aí eu posso falar um término de um relacionamento, porque perder o emprego pode estar se tendo essa vontade de chorar, dessa tristeza. Então, assim, a gente tem que avaliar corretamente, mas a principal indicação, Cristina, é que você procure uma orientação profissional. Talvez uma dúvida que surge aí, principalmente nas pessoas leigas, a pessoa que, por exemplo, dá sinais, alguém vai atrás, se ela dá sinais, ela já está com aquele pensamento. Qual é a probabilidade, não sei se é esse dado estatístico, mas teórico, qual é a probabilidade dela desistir do ato suicida, por exemplo? Eu não posso pontuar um dado, uma probabilidade, Naldo, mas se ela já está com ideação, se ela já está com pensamento, nós temos uma pessoa já com predisposição mesmo a cometer o suicídio, né? Como eu falei, é complexo, como a Ana Paula falou, mas como é que eu vou ajudar, né? Muitas vezes a pessoa nem quer receber apoio, né? Então, assim, é fato que o suicídio é um fenômeno complexo, de múltiplas determinações, como eu falei, mas saber reconhecer esses sinais pode ser o primeiro passo e mais importante. Então, como a gente pontuou aqui os sinais, as frases de alerta, alteração de comportamento, tudo isso já é muito importante para que a família, né, reconheça algo e as pessoas que estão ao redor. Não dá para, como você pergunta, não dá para especificar, mas é importante que se receba um apoio, que se tenha uma ajuda importante para que a gente possa chegar à identificação mesmo desse ponto. Há uma diferença, essa questão de suicídio e depressão, tem muita gente que leva pela questão religiosa, né? Tem muita gente que leva pela questão religiosa. A dúvida tem gente que diz, não, suicídio, depressão é falta de Deus. Você naturalmente tem sua religião, Cecinha, mas aí, Cecinha, mas dentro desse contexto aí, o que é que pode ser diferenciado entre a psicologia e a questão do fator religioso aí, que é muito influente hoje em dia, né? As pessoas acreditam isso. Veja, a psicologia é uma ciência, né? E dentro da rede de apoio, nós entramos também com a questão da fé. Anteriormente, eu vi no jornal, os médicos estão começando a levar em consideração os fatores religiosos, devido à sua grande influência na vida do ser humano. Então, todos nós temos as nossas crenças, né? É como você disse, muitas pessoas, por falta de conhecimento, por serem leigas, fazem essas indicações. É falta de Deus, isso é encarnado na vida da pessoa, né? Para não dizer outro nome, mas a questão religiosa é muito forte. E quando você pede para diferenciar uma da outra, a gente faz, até no atendimento psicológico, a gente não entra no mérito da religião, já por respeito, porque as pessoas têm as suas próprias crenças, e nós, enquanto profissionais, também temos nós poderíamos entrar numa discussão e num debate, mas a fé, a religião, ela é de suma importância, porque elas vão dar um respaldo que muitas vezes nem a ciência mesmo consegue explicar. Veja, a medicina está começando a considerar a religião, né, nos seus tratamentos. Então, assim, a gente não pode desconsiderar jamais as crenças religiosas, até porque isso faz parte do histórico de vida, do que a pessoa acredita, dos valores que ela tem. Então, nós podemos sim, devemos considerar a religião na parte do tratamento, como uma forma de ajuda, como uma forma de apoio também. Sim, mas depressão ser uma falta de Deus, talvez não é. Não, de forma alguma, né? Então, assim, veja, seria até, se eu fosse afirmar que seria falta de Deus, nós não poderíamos exemplificar com o padre Marcelo Rossi. Padre Fábio de Mello com síndrome do pânico. Então, o que responde prontamente essa sua pergunta é porque a depressão, o suicídio atinge pessoas independente de raça,
cor, sexo, religião, classe social, independe. Isso varia bastante. Espera um pouco. Então, não posso atribuir de forma alguma a depressão, o suicídio, à falta de Deus. Nosso querido amigo João Ivonal está dizendo que, devido à importância, está parabenizando você pelas explicações de suma importância e, excepcionalmente hoje, né, esticou a conexão com a gente aqui. Normalmente lá a gente corta 7h25, 7h30, mas hoje ele continuou aqui com a gente diante da importância, principalmente lá em Bom Sucesso. Lá em Bom Sucesso, que, como eu disse, somente em 15 dias houve 2 suicídios naquela cidade. Então há um assunto, por isso que está chamando a atenção. Obrigado, João, pela gentileza aí. Um ouvinte ligou e gostaria de saber se depressão tem cura. Eita, que pergunta complicada. Que pergunta. Então, assim, essa é outra discussão que gera grande discussão entre os profissionais, porque a gente escuta relatos de várias pessoas falando que conseguiu vencer a depressão e, veja, é uma pergunta tão subjetiva, né? Então, assim, o que parte muitas vezes, o que é realidade muitas vezes de um indivíduo, não pode ser de outro. Eu posso dizer que é uma discussão entre muitos profissionais, mas quando a pessoa recebe a orientação adequada, recebe o tratamento adequado, ela não vai ser depressiva pela vida inteira, por todo o seu findado de vida, né? Então, assim, isso eu estaria dizendo que pode ser que depressão tenha cura. Tem profissionais que não acreditam, porque tem uma questão, a depressão está ligada também não só a coisas, realidade de vida, mas nós temos uma deficiência nos neurotransmissores, né, do prazer, da alegria, da felicidade. Então, com o medicamento, isso pode ser readequado. Então, eu poderia dizer sim que tem cura, mas tem profissionais aí afora dizendo que não tem cura. Há uma outra pergunta em relação à depressão, que é de uma ouvinte, e ela pergunta se é normal o adolescente ter depressão, principalmente nessa fase, 15 anos, que tem essas transformações de pensamento, às vezes certos conflitos entre os pais, irmãos. Engraçado que você mesmo foi pontuando questões relevantes nessa discussão dos adolescentes. Nós temos muitas alterações também de personalidade, né? Então, assim, eles vão se identificando novos indivíduos no meio da sociedade. Nós temos uma faixa, essa faixa da adolescência, nem são mais crianças, ainda não são adultos, então estão se descobrindo, estão descobrindo novas dificuldades, novos compromissos. Então, são pessoas que estão, muitas vezes, escolhendo uma nova profissão, em discussão, o que vai seguir, que rumo vai tomar na vida. Então, nesse meio termo de várias transições, muitas pessoas não conseguem se encontrar, vamos dizer, falando agora coloquialmente, não conseguem se encontrar, e a gente pode ter um estresse, nós podemos ter um humor alterado em relação, e tudo isso poder desencadear uma depressão ou chegar também ao suicídio. Há uma outra pergunta também, o ouvinte ligou e pergunta o que fazer quando a pessoa que apresentou esses sinais e talvez possa cometer suicídio, o que fazer quando ela não quer ajuda. Pronto. Eu sempre falo que nós temos 2 caminhos. A gente tem um caminho, vamos dizer, mais fácil e curto, quando a pessoa se predispõe a receber ajuda. Nós temos um mais árduo, quando a pessoa não quer receber ajuda. Porque aí a gente vai entrar no processo de, vamos dizer, abrir um aspas aqui, de convencimento da pessoa, de fazer ela perceber que ela precisa de ajuda. Aí vai entrar muito o apoio, principalmente o familiar, das pessoas que estão ao redor. Pode entrar na questão das crenças religiosas, se ela tem um pastor, se ela tem um padre, né, que vai poder orientar. Mas de suma relevância a gente precisa falar, né, orientar e fazer a mesma. É difícil, às vezes, um processo depressivo, a pessoa conseguir fazer a reflexão sobre o seu quadro, mas a orientação, tentar levar essa pessoa a um profissional, menos para uma escuta, né, e lá a gente vai fazendo o trabalho da gente, que é árduo, né? Então, assim, é uma profissão hoje, a psicologia é uma profissão hoje que anteriormente não estava tão, assim, em alta, mas hoje nós temos ainda o tabu da saúde mental. Então, não é fácil. Não pense que as pessoas cuidam da saúde mental como elas cuidam de outras partes. Eu sempre digo, onde eu ando, que um dos meus grandes sonhos é que as pessoas cuidem da saúde mental como elas cuidam das outras partes do corpo. Então, se alguém bate o joelho, vai no ortopedista prontamente. Se tem uma dor no estômago, procura um médico. E a saúde mental é sempre deixada em segundo plano. Então, assim, é importante que se busque, que se cuide dessa saúde mental, porque, vejam, a saúde mental rege toda a nossa vida.
Então, aquela questão de mente sã e corpo sã, elas andam realmente muito juntas. Psicólogo pode ter depressão? Pode. Veja, eu vou voltar para aquela, né? Nós somos de carne e osso, somos seres humanos, independente de classe, de profissão, né? Isso aí realmente muitas pessoas falam. E não só falando de depressão, mas muitas pessoas pensam que o psicólogo não pode ficar triste, não pode chorar, né? Não pode ser agitado. Nosso querido amigo advogado Alberto Bandeira está parabenizando você pela entrevista, sendo muito proveitosa. Está mandando aqui um livro de Irving D., do mesmo autor de Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer, acho que é esse o título aqui. Acho que é dentro dessa área aí. Vou passar para Kessinho, viu, Beto? Um abraço para você, meu querido. Obrigado pela audiência também. A gente tem um padre aí, o padre Elias, né? A gente procurou para saber a opinião dele sobre esse tema, dentro desse contexto religioso, e mandou um áudio aí para a gente. Vamos ouvir, Nilvan, é bem curtinho, só para analisar melhor aqui dentro desse tema que a gente abordou com o Kessinho sobre a questão da religião. Bom dia a todos que fazem o jornal Primeira Hora. Em relação ao suicídio, a Igreja Católica sempre ensinou que não somos proprietários da nossa vida, e sim Deus. Por isso não podemos pôr fim a ela. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus. Ele deu e que dela é sempre único e soberano do Senhor. Devemos receber a vida como reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 2280. Por isso, o suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Então o suicídio ofende também o amor do próximo, porque rompe injustamente a comunhão com as pessoas amadas da família e da sociedade. E muitas vezes a família pode ficar desamparada com a morte do pai ou da mãe. E, sobretudo, o suicídio é contrário ao amor de Deus. Então esse é o pensamento da Igreja Católica. Ela é contrário ao suicídio. E sim a valorização da vida, porque a vida é dom de Deus. Obrigado. Obrigado, padre. Agradecendo aí a atenção do senhor, a gentileza em participar desse debate aqui com a gente. Ele só não foi bem claro assim se realmente pode ser considerado como uma falta de Deus, né? Já que alguns religiosos assim entendem. E veja, foi o que eu falei anteriormente, nós somos uma ciência, né? A psicologia é uma ciência, e nós caminhamos numa vertente diferente, né? Ele fala na questão religiosa mesmo, e nós, enquanto ciência, às vezes somos questionados por sermos, vamos dizer, somos os secos, abre uma aspa, né? Somos os secos que acreditam muito no que é provado, no que é quantificado, muitas vezes, mas, não obstante, a gente não pode deixar de considerar a religião como um apoio à pessoa que está passando por essa situação. Porque fala que é falta de Deus, né? Então, ele deixa claro aí que, quando relacionado à religião, né? Então, a pessoa não tem o direito de atentar contra a própria vida. No entanto, se a pessoa passa por algum transtorno psicológico, algum problema, então uma pessoa não está relacionada ao falta ou não da crença religiosa, mas é algo que precisa ser tratado. E aí entra o profissional da saúde, aí entra o psicólogo, o psiquiatra. Então, não é escolha própria, né? Então, assim, a pessoa não faz aquilo porque quer. E a gente fala muito, a pessoa que comete o suicídio, o senso comum diz o quê? Ela não amava a vida, ela não gostava da vida. É totalmente o contrário. A pessoa ama tanto viver, ela ama tanto estar aqui, mas ela não consegue viver nesta vida com tanto sofrimento. Às vezes o sofrimento pode ser um transtorno que ela venha passando, transtorno psicológico, mental, pode ser esse término desse relacionamento, pode ser um problema social que tenha ocorrido. Então, assim, é ao contrário. Ela ama tanto a vida que ela não consegue estar nessa vida tendo no seu dia a dia esse sofrimento. Mário Sérgio Cortella diz que o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário.
Inclusive, se discute também de que quando a pessoa tira a própria vida, não é para tirar a vida em si, não é para se matar, é para aliviar o sofrimento. Exato. É como se ela imaginasse assim que o fato de morrer vai aliviar de vez esse sofrimento e ela possa ser muito feliz em outro plano, algo desse tipo. E é nesse sentido mesmo. Então, assim, não é falta de amor, não é falta de amar a vida de forma alguma. Porque ela não sabe lidar naquele momento com tudo isso que ela vem passando. É uma fraqueza, ocorrendo. então é um gesto de fraqueza. Por não conseguir mais enfrentar. Não sei se eu posso chamar de fraqueza. Eu vejo uma pessoa que está com o humor deprimido, uma pessoa que está triste, isolada, não é que ela esteja fraca. Realmente ela está passando por um problema. E assim, tem a parte bioquímica, então isso aí independe do próprio querer. Isso é uma questão cerebral que precisava, no caso, a gente teria que entrar com um psicotrópico, um medicamento, para a gente ir mudando essa questão dos neurotransmissores, de tudo que estaria sendo avaliado. Então, não é só querer mesmo isso, não. Tem a parte bioquímica também que entra na parte da depressão. Nesse contexto, o ouvinte pergunta aqui, o que acontece quando o paciente não toma uma medicação no tempo determinado, só toma quando aperta as crises? Última pergunta, então. Nós temos vários efeitos. Nós não podemos fazer a automedicação, que é uma questão própria da cultura do brasileiro, mas a questão de tomar o medicamento, a gente pode ter um efeito ruim e nocivo à pessoa que está tomando. Quando o médico, um psiquiatra, faz a prescrição, ele faz a prescrição baseado na sua avaliação. Se o medicamento foi para uso de 3 meses, é para 3 meses. Veja, tem muitas pessoas que quando se sentem melhor e acham que estão se sentindo melhor, interrompem o medicamento. O medicamento não pode ser interrompido, principalmente quando se trata de um psicotrópico ou de outros, porque nós precisamos fazer o desmame do medicamento. O psiquiatra, muitas vezes, eles reavalia a necessidade de reduzir a dose do medicamento, ou se tem medicamentos que podem ser interrompidos, aí isso ele vai avaliar. Então, nós nunca podemos iniciar um tratamento e nem interromper um tratamento por conta própria, sempre com a avaliação do profissional, porque nós podemos trazer efeitos nocivos. Então, se você começa a tomar um medicamento e você vai ter aquela sensação que está melhorando, mas tem um antibiótico, são 7 dias. Com 3 dias a pessoa começa a se sentir melhor, aí para o medicamento. A gente vai criando também resistências no organismo em relação ao medicamento. Então, isso é muito importante. Tomar conforme prescrição e interromper conforme prescrição. O tempo está passando ligeiro, infelizmente. Tem só uma pergunta? Tem só uma pergunta aqui, um ouvinte ligou e pergunta o que fazer em caso de ansiedade e vontade de chorar. Pronto, a ansiedade também está no rol, né, dos sinais que faz parte também, não só a depressão, como eu falei, por ser multifacetado. O transtorno de ansiedade também muito recorrente em meio, nós temos crianças ansiosas, né, temos adolescentes ansiosos, e como eu falei, eu não sei a identificação da pessoa que fez a pergunta, mas sempre a orientação é que se procure mesmo um profissional. Eu, enquanto sigo a abordagem cognitivo-comportamental, nós nos apropriamos, nós temos técnicas específicas para isso, Ana Paula, né? Para tratar a questão da ansiedade. Temos várias formas de atividades que tanto ocorrem no consultório, como também fazemos a prescrição para casa. Então, veja sempre, se ligar 10 pessoas aqui com perguntas, poderia ser que seja uma forma de trabalhar individual e particular de cada um. O tratamento que a gente direciona para uma pessoa, eu não posso disseminar ele para todas as outras, né? É uma avaliação pontual e particular de cada um. Então, a pessoa que ligou e perguntou sobre a questão da ansiedade, né? A gente sempre que oriente, que procure o local apropriado, pode ser os postos de saúde. Nós temos o NASCE na cidade também, né? Aqui em Pombal. Procure o NASCE, pode procurar o CAPS. O CAPS está ligado à questão do medicamento, da indicação pelo psiquiatra. Então, procure a rede de saúde, né? Sempre procurar a rede de saúde, e todos estão apropriados para dar o respaldo necessário à pessoa que está precisando. Muito bem, Namíbia Altair está mandando aqui um beijo para você, parabenizando pela entrevista. Aqui no Facebook também muita gente participando com a gente. Que assim, infelizmente, nosso tempo está... até ultrapassou, né? É tão bom o bate-papo que acabamos ultrapassando nosso tempo previsto, mas vou te agradecer pela sua disponibilidade em ter vindo aqui. Você você trabalha em Cajazeirinhas e Lagoas, mas atende de forma particular aqui em Pombal também, Exato. É isso? Vou aproveitar, tá acabando o tempo, né, para mandar os meus alôs, né? Então, trabalho sim em Cajazeirinhas, queria mandar um alô. Prefeito Assis está na escuta já. Pronto, Assis, Ednei, né, o pessoal
da UBS Marinho Belina, minha equipe do NASCE, né, que compõe lá em Cajazeirinhas, e também um alô para Lagoa, né, já faz mais tempo que eu estou em Lagoa, né, prefeito Gilbertinho, meu secretário Gutenberg também, e todo o pessoal que trabalha comigo no CAIS. Gostaria de agradecer a todos que estão na escuta também, tanto em Pombal como nas cidades circunvizinhas. Agradecer a vocês, e antes de sair, né, nada, eu queria deixar só uma frase, que é de Alexandre Dumas, e ele diz assim: o maior delito é o suicídio, porque é o único que não permite arrependimento. Né? Então é uma frase muito forte e reflexiva, e realmente não permite arrependimento, suicídio. Agradeço desde já, e que mais momentos como esse ocorram, né, para a gente falar sobre temas diversos. Sem dúvida. Conversamos com Kessiana Formiga, psicóloga, batendo papo com a gente aqui sobre Setembro